Para fazer um colete feminino com abotoamento dos lados, eu vou colocar 79 pontos. Agulha 6, uma lã compatível. Esse tamanho é mais ou menos tamanho M. 2, 3. Depois que eu coloquei os 79 pontos na agulha, eu vou trabalhar em barra 1 por 2, ou seja, um tricô e 2 meia. Um tricô, 2 meia. Um tricô, 2 meia. Vou fazendo assim, um tricô, 2 meia, um tricô, 2 meia, um tricô, 2 meia, até o final da carreira, terminando com um tricô. Agora, na volta, que vai ser o avesso, eu vou fazer o contrário, onde era tricô eu faço meia, e onde era meia, vou fazer tricô. Já tá aqui os pontos como se apresentam, um meia, 2 tricô, um meia, 2 tricô. Então, eu vou fazer meia, 2 tricô, meia, 2 tricô, meia, 2 tricô. E vou fazendo assim até o final da carreira, terminando em um meia. Volto no direito. Então, eu vou fazer assim, seguir o barrado, um tricô, 2 meia, um tricô, 2 meia no direito. Volto no avesso, um meia, 2 tricô, um meia, 2 tricô. E vou fazendo assim até completar 12 carreiras de barrado 1 por 2. Depois que eu fiz as 12 carreiras de ponto barra 1 por 2, fica assim no avesso e assim no direito. Aí eu vou começar a fazer o corpo do colete. Então, eu vou fazer assim pro barrado. 8 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer um ponto fantasia aqui bem simplesinho. Então, eu vou fazer em meia. Depois que eu fiz os 8 tricô da borda do colete, eu faço 3,6, 1, 2, 3 e tiro um sem fazer em meia. Simplesmente eu passo esse ponto com o fiozinho mesmo para trás, passo para esta agulha, só isso. E faço 3 meia novamente. 1, 2, 3. Tiro um sem fazer. Novamente. 1, 2, 3. Tiro sem fazer. Tira assim em meia mesmo, como se fosse trabalhar, só que simplesmente tira. Aí, 1, 2, 3. Tira sem fazer. Próximo. Aí, 1, 2, 3, tira um sem fazer. 1, 2, 3, tira um sem fazer. 1, 2, 3,
tira um sem fazer. 1, 2, 3, tira um sem fazer. E vou fazendo assim até chegar no final da carreira, faltando 8 pontos tricô para eu fazer outro lado da borda. 2, 4, 6, 8. Esse restante dos 8, faço em tricô. Terminei a carreira com os 8 tricô, aí eu volto avesso todo em ponto tricô. Terminando a carreira do avesso em tricô, volto, vou fazer novamente 8 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e novamente aquele pontinho, fantasia, 3, meia, 1, 2, 3, tira o ponto, passa pra cá sem fazer, novamente 3, meia, 1, 2, 3, passo o ponto sem fazer, 3, meia, 1, 2, 3, tira um sem fazer, 3, meia, e assim eu vou fazendo até finalizar aqui 3, meia e 8 tricô, avesso sempre tricô. Eu vou fazendo assim até completar nesta parte aqui que vão formando os cordõezinhos, até formar 60 cordõezinhos para esse tamanho que eu tô fazendo, mais ou menos tamanho M. Terminei a parte da costa, dá mais ou menos 59, 60 centímetros, depois que eu completei os 60 cordõezinhos em tricô. Então, ela fica assim, barradinha de um lado, barrado do outro. Então, agora eu vou arrematar todos os pontos. Pode arrematar simplesinho assim mesmo, pegando 2, devolvendo 1, sem apertar muito os pontos. Pega 2, devolvo 1, terminei de arrematar, eu puxo o fiozinho, corto ele meio comprido, para aproveitar para costurar o ombro, passo aqui, travo ele e reservo essa parte e vou fazer a parte da frente agora. A parte da frente é igualzinha à costa, coloca 79 pontos, faz a barra 1 por 2, aquele pontinho fantasia, 3 meia, 1 tira, igualzinho que eu fiz na frente, com os 8 pontos de borda. A única diferença é que para fazer o decote, eu fiz um pouco menos. Eu fiz aqui na parte dos cordõezinhos, 53 cordões, que mede mais ou menos 53, 54 centímetros. Para fazer a curvinha do decote da parte da frente, eu vou fazer assim, faço 8 pontos tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vou fazendo em ponto fantasia até completar 25 pontos. Então, 8, 9, 10, 11, tiro sem fazer que é o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente, seguindo aqueles pontinhos fantasia, mas os 8 do ponto de borda, completando 25 pontos na agulha. A partir daqui, eu vou eliminar esses 29 pontos centrais. Então, posso fazer em tricô mesmo. Pego 2 juntos, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, vou fazendo assim, até completar 29 pontos arrematados. Então, arrematei os 29 pontos centrais. Aqui tem 24 pontos, mais esse umzinho aqui que sobra do que foram arrematados, completou 25 pontinhos na agulha. Aí, aqui eu continuo no ponto fantasia como se apresenta. Então, aqui tá, tira 1, 3 meia, 1, 2, 3, vou seguindo assim. Tira 1, 3 meia, tira 1, 3 meia, tira 1, 3 meia e 8 tricô, finalizando a carreira. Então, fica assim, 25 pontos na agulha, os 29 arrematados e 25 do lado de cá. Agora, eu vou trabalhar cada lado separadamente. Primeiro um lado, depois o outro. Então, nesse que já tá aqui na agulha, eu volto aqui no avesso, trabalhando em tricô. Aqueles 25 pontos que ficaram de cada lado. Quando chegar aqui no final, nesta parte de dentro do decote, eu pego 2 pontos juntos para ir eliminando, para fazer a curvinha do decote, que eu vou eliminar 5 pontos nessa parte. Então, eu elimino o primeiro. E para facilitar o trabalho, esses pontos que ficaram aqui reservados, eu vou passar no alfinete, para facilitar, para não atrapalhar. Vocês podem, se não tiver alfinete, passar num fio de outra cor, para facilitar, dar uma amarradinha só para reservar. Ou numa outra agulha, como quiser, para ficar reservadinho aqui deste lado. Aí eu deixo ele assim, viro este alfinete, libero esta agulha aqui, para continuar fazendo o trabalho aqui que eu tinha começado. Então, aqui novamente, eu vou pegar 2 juntos. Como tá em meio, eu vou pegar em meia. Trabalho ele. Porque o meu objetivo é diminuir 5 pontinhos nessa parte. Aí eu diminuí e sigo o pontinho como se apresenta. Aqui 2 meia, porque eu eliminei um, era 3, né? Eu eliminei um. Tiro um sem fazer, vou acompanhando os pontinhos fantasia. 3 meia. Um sem fazer. 3 meia. Um sem fazer. 3 meia. E os 8 pontinhos em tricô.
volto em tricô, trabalhando todo o avesso. Chegando no final da carreira aqui do avesso em tricô, pego novamente 2 juntos, que é a terceira diminuição. Volto no direito do trabalho, pego 2 juntos, ele tá em meio no direito, pego os 2 juntos, que eu elimino mais um, é a quarta diminuição. Aí aqui o próximo tá um sem fazer, eu vou acompanhando esse pontinho fantasia. 3 meia, um sem fazer, 3 meia, um sem fazer, 3 meia e 8 tricô. Volto no avesso para a última diminuição aqui na curvinha do decote. Então eu venho fazendo o avesso em tricô, chegando no fim da carreira, pego 2 juntos em tricô. Então eliminei os 5 pontinhos para fazer a curvinha e aqui restam 20 pontos na agulha. Agora eu sigo esses 20 pontos sem diminuir até completar os 60 cordõezinhos em tricô aqui da borda do colete, seguindo os pontinhos em fantasia como se apresentam. Aqui no caso, ele tá assim: 4 meia, porque restaram 4 aqui, ó, não dá para tirar um sem fazer, senão ele vai ficar com problema aqui. Então eu faço 1, 2, 3, 4, tiro um sem fazer, 1, 2, 3, tiro um sem fazer, 1, 2, 3 e 8 pontos tricô. Então fica assim, acompanhando os pontinhos fantasia, a curvinha feita, e vou completando aqui os 60 cordõezinhos em tricô. Terminei essa parte, completando os 60 cordõezinhos em tricô, e agora eu vou arrematar esses pontos aqui. Não precisa apertar muito para depois atrapalhar na hora de fazer a costura. Então, pego 2, devolvo 1, fazendo assim até o final. Terminei de arrematar, né? Deixo aqui o fiozinho, travo ele, corto aqui, deixo meio compridinho, que pode ser que eu precise para costurar. Depois, se não precisar, a gente elimina ele, fazendo o arremate bem feitinho. Aí, eu venho aqui onde eu reservei e vou colocar esses pontos aqui novamente na agulha para trabalhar da mesma forma que eu fiz do outro lado, para terminar o decote. Então, transporto aqui de novo. Peguei os pontos que estavam reservados aqui na agulha. Aí, eu pego, vou amarrar o fio aqui e procuro pegar aqui bem nesse nozinho para não fazer buraco. Pego o fiozinho lá, trago para dentro, amarro ele aqui.
procurando não pegar aqui onde tá meio esticado o fio, para não fazer buraco. Que eu vou fazendo aqui, ele vai ficar bem justinho. Aí eu amarro aqui um nozinho, mas pra frente a gente vai arrematar esse fiozinho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Nesse lado aqui do decote, pego 2 pontos juntos, sigo a carreira até o final, volto no direito, elimino novamente aqui, no avesso novamente, e vou fazendo assim até eliminar 5 pontinhos aqui do lado da curva do decote. E seguindo, completando até completar 60 cordõezinhos do lado de cá, igualzinho que eu fiz do outro lado, e arrematar todos os pontos. Então, agora eu coloco desta forma, ombro com ombro, a parte do ombro aqui da frente com o ombro da costa. Vou coincidir bem os desenhinhos aqui, que é daqueles 3 meinhas, para costurar da melhor forma possível. Então, eu vou costurar do lado direito do trabalho, que assim eu posso ir controlando essas partinhas do avesso que vão ficando para dentro. Então, eu sempre vou pegar assim, de ladinho, de 2 pontos, para dar mais firmeza no costurado. Trago aqui e vou pegando os pontinhos de 2 em 2 assim, para ir costurando. Pego 2 de um lado, 2 do outro, de ladinho assim. Quando chegar aqui na parte do ponto meia, fazer coincidir bem certinho assim, um ponto meia com o outro. Pega aqui mais adiantado um pouquinho, para que essa parte aqui já fique pro lado do avesso. Vou fazendo assim até terminar a costura do ombro. Depois que eu terminar esse ombro, eu costuro outro ombro, igual eu fiz neste primeiro. Depois de costurado, fica assim, decote, né? E esses fiozinhos aqui, para ficar um bom arremate, depois, ou no final, ou agora, vocês vão, pode ser com uma ajuda de uma agulhinha de crochê, ou mesmo colocando na agulha de mão, vai trazendo os fiozinhos assim, traz bem longe, pode desfiar o fio e amarrar, para ficar um bom acabamento. Pode fazer isso em todos os fiozinhos. Aí, para fazer a gola, eu vou fazer com agulha circular, mas se alguém quiser fazer com agulha reta, daí tem que deixar um ombro para costurar por último. Pega todos os pontos com o ombro ainda aberto, faz a gola e depois costura a gola e o último ombro, não tem problema. Mas como eu vou fazer com a agulhinha circular, que ela parece difícil, mas não é, é quase a mesma coisa que as agulhas retas. Então, para fazer com a agulha circular, eu vou pegar aqui, num dos lados, pode ser no meio, daqui da costa, começando daqui, eu centralizo aqui, vejo bem onde que é o meio, posso até contar os desenhos aqui, fica bem aqui. Eu pego, posso com a ajuda de uma agulha de crochê, ou mesmo com a agulha de tricô,
trazer o fiozinho aqui, amarro, para começar a pegar os pontinhos. Então, eu tenho essa minha agulha própria, que é 40 centímetros de fio, mais as pontas. Ela é uma agulha 4,5. Então, eu começo pegando o pontinho aqui, trazendo para dentro. E pego sempre de 2 assim, para não ficar furinho, ficar buraco. Então, venho trazendo os pontos. Aqui nesta parte ele fica definido porque é onde foi o arremate dos pontos, então fica mais fácil de pegar. E vou assim pegando os pontinhos. Se acaso alguém encontrar uma dificuldade de já pegar, porque o bom quando pega assim que já fica uma carreira pronta. Mas se acaso tiver dificuldade, basta só ir trazendo assim os pontinhos na agulha e amarrar lá no final e fazer a primeira carreira. Também pode. Mas desta forma aqui, já trançando esse fiozinho, ele é bom que já fica essa carreirinha já prontinha para trabalhar o ponto barra. Aqui nesta parte que foram feitas aquelas diminuições, é uma parte que é meio irregular, mas a gente vai pegando assim de 2 pontinhos da melhor maneira para não ficar furo. Vai acompanhando assim essa curvinha que se formou, sempre pegando de 2. Pega aqui assim, contornando todo o decote. Outra dica é também usar uma agulha de crochê para auxiliar nessa pega dos pontos. Basta colocar ela aqui, trazer o pontinho, enroscar na agulha e ir fazendo assim que facilita bem. Pega a agulhinha, pesca o pontinho lá atrás e enrosca aqui. Também ajuda bastante. Depois que eu peguei todos os pontos, dei a volta, cheguei aqui onde eu amarrei o fiozinho, eu contei os pontos e cheguei a 90 pontos. Mas eu vou querer 92, porque eu quero fazer barra 2x2, então para dar continha, eu tenho que levantar mais 2 pontinhos ao longo aqui do decote. Então, essa primeira carreira, eu vou fazer uma carreira de acerto de pontos, que eu vou trabalhar ela só em meia, porque tá aqui no direito do trabalho, eu vou passar uma carreirinha em meia. E vou fazendo aqui, trabalhando só em meia todos os pontos, na volta toda. Então, enquanto eu vou fazendo essa carreira de meia, eu vou precisar levantar 2 pontinhos. Então, aqui que eu vejo que eu peguei os pontos e ficou um espaço meio grande entre um pontinho e outro, eu levanto um pontinho, trago aqui na agulha, que daí eu já corrijo para eu alcançar os 92 pontos. Então, aqui eu já consegui um, e ao mesmo tempo eu corrigi aqui que tava um espacinho meio diferente dos outros pontinhos. E sigo. Aí, fazendo assim bem certinho os pontos. Aí, falta eu levantar mais um na agulha. Vou indo assim, vendo onde tiver outra irregularidade, que o espacinho fica um pouco maior para eu pegar mais um pontinho. Se no caso de vocês faltar um pouco mais de ponto, é só ir fazendo desse jeito, vendo onde que tem um espacinho e levantando um pontinho de baixo, pondo na agulha. Nessa primeira carreira de correção. Depois a gente continuar fazendo a gola do colete. Depois que eu fiz essa carreira em meia, corrigindo
e contando os pontinhos e colocando 92 pontos na agulha, eu voltei aqui, eu cheguei aqui onde eu amarrei o fiozinho. A partir daqui, eu vou trabalhar em ponto barra 2 por 2, 2 tricô, 2 meia. Se alguém quiser fazer um tricô, um meia, também não tem problema, desde que comece com tricô e termine em meia para poder dar sequência na forma circular. No meu caso, eu coloquei 92 pontos, que eu vou começar com 2 tricô, e quando eu chegar aqui, eu termino com 2 meia, que daí eu termino com 2 meia, começo 2 tricô e vou assim, sequencialmente, até completar os centímetros que eu quero. Então, agora, eu começo. O meu ponto de referência sempre vai ser este fiozinho que eu amarrei. Então, eu vou 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, e vou assim até finalizar, chegar no fiozinho que eu comecei o trabalho, né? E a agulhinha circular é muito boa de trabalhar, ela se assemelha muito com as retas, não tem dificuldade nenhuma. Cheguei no final do círculo, terminando com 2 meia, e agora eu sigo em frente, eu não volto na agulha circular, eu vou fazendo assim, um caracol por cima das outras carreiras. Eu vou novamente 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, e vou fazendo assim até completar 20 centímetros. Isso é do gosto de cada um. No meu caso, eu vou fazer com 20 para dar uma boa dobra na gola. Depois que eu trabalhei mais ou menos 20 centímetros de gola, eu vou arrematar todos os pontos. Neste caso, não dá para fazer aquele arremate simples de pega 2, devolve 1. Até dá, mas daí ele fica um pouco difícil de vestir, porque ele segura um pouco. Então, o aconselhável é fazer um arremate desta forma, acompanhando os pontos. Então, o ponto tá em tricô, eu faço ele em tricô para começar. O próximo é em tricô, trabalho em tricô, pego este primeiro e passo por cima desse último que eu fiz. O próximo é em meia, faço ele em meia. Pego esse de trás aqui, passo por cima desse meia. O próximo é em meia, faço ele em meia. Pego esse aqui de trás, passo por cima do meia. Agora o próximo é tricô. Volto o fiozinho, trabalho ele em tricô, pego esse de trás e passo por cima desse que eu acabei de fazer. Então, eu vou arrematando assim, acompanhando os pontos. Próximo, tricô. Trabalho ele em tricô, pego esse de trás e passo por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é em meia, trabalho ele em meia, pego esse de trás, passo por cima desse meio que eu acabei de fazer. Observe que sempre sobra um aqui e aqui os pontos para serem arrematados. Próximo meia, pego esse de trás, passo aqui por cima. Próximo é tricô, faço tricô, pego esse de trás, passo por cima e vou fazendo assim até restar um ponto na agulha. Arrematei tudo, sobrou só um ponto na agulha. Aí eu corto o fio um pouco comprido para eu fazer um arremate aqui. Passo aqui por dentro.
E daí aqui fica uma diferencinha assim, mas eu posso pegar uma agulha, ou a de mão, ou a de crochê, e vou arrematar esse fio. Eu passo ele aqui por dentro, pego aqui no comecinho, dou sempre 2 pontinhos para não ficar furinho, passo ele aqui por dentro. Aí fica bem feitinho, fica um arremate bem feitinho. Daí eu volto ele aqui de novo, só para dar uma travada, para não ter perigo de esgarcear. E este fio, eu posso ser com a agulha de mão, com essa aqui mesmo, de crochê, eu vou trazendo ele aqui, assim. Eu acho melhor a gente fazer aqui deste lado, porque no que eu viro, né, ele já fica aqui no avesso. Então, observar bem onde eu vou trazer o fiozinho, vai ser nesta parte de cá. Então, eu pego ele e venho trazendo assim nas alcinhas, para que a gente não faça corte, fique nozinho no lugar que fica visível na gola. Então, eu vou trazendo ele assim, até chegar aqui no pezinho da gola. Então, eu vim trazendo o fiozinho até o final aqui, do lado, né, que é o direito, que eu vou virar. E eu pego esse fio e trago ele pra dentro, para arrematar ele aqui no avesso do trabalho. Trago ele aqui, né, e amarro com esse outro aqui, desfio, vou trazendo e faço um bom arremate e corto com a tesoura. Depois que eu terminei a gola, eu vou aqui do lado do colete e tem esse fiozinho do começo, a gente vai trazendo ele aqui por dentro, igual eu fiz lá na gola, para arrematar. Coloco aqui uma parte em cima da outra e pego, simplesmente prego os botões aqui. Porque eu nem fiz casa, que não é necessário, que como é uma peça que dá pra colocar por cima, não tem necessidade de ficar abrindo e fechando. Então, esse botão aqui só vai ser para fechar o lado e fica assim decorativo. Então, eu vou colocar um botão aqui, outro aqui, aqui fica do gosto de cada um. Posso pôr 3 botões, 4, no meu caso eu vou colocar 4 botões. Essa parte aqui vai ficar assim aberta, né? Se não quiser colocar botões, basta costurar desde o punho aqui até uma altura e deixar essa parte aberta, que fica bom também. Pode ser com os botões ou sem. O colete fica mais ou menos 58 centímetros de comprimento, de largura mais ou menos 48 centímetros. Eu acho que ele é um tamanho M. Mas dá para fazer outros tamanhos também. Basta colocar mais pontos na agulha, ou até fazer para criança colocando menos pontos. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.